No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Léo dá um passo decisivo rumo à sua independência. Determinada a reconstruir a vida, ela procura Manuel em busca de uma oportunidade de trabalho. Com humildade, se oferece para qualquer função, provando que não tem medo de recomeçar do zero. Enquanto isso, na fábrica, Danilo causa burburinho ao anunciar novas modificações. Pam e Cami, indignadas por não terem sido consultadas, se revoltam com a sensação de estarem sendo ignoradas. Mas, no meio da irritação, Cami encontra motivos para sorrir. Comemora sua primeira parceria como influencer, vibrando nas redes sociais como se tivesse conquistado um prêmio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Já na mansão, Jaques reúne a família para anunciar com orgulho que foi indicado ao prêmio Empresários do Ano. O clima, porém, azeda quando Samuel solta sua ironia afiada. Parabéns, tio! Finalmente reconheceram o talento de quem sabe manipular tão bem os outros. A tensão cresce ainda mais com a ousadia de Sofia. A jovem, em um ato de rebeldia, se esconde levando a guitarra de Jaques. Mas a travessura ganha peso quando o vilão encontra o instrumento riscado. Fora de si, ele explode de raiva. Denise, assustada, corre para avisar Samuel, enquanto Sofia, tomada pelo medo, abre o coração para Rosa. Confessa que tem pavor do tio e não quer mais viver sob aquele teto. Jaques não perdoa. Revoltado, decreta que não quer mais a sobrinha em sua casa. Samuel e Davi tentam interceder, mas são ignorados. Sem ter para onde ir, Sofia pede abrigo a Léo, acreditando encontrar nela um porto seguro. O destino reserva mais surpresas. Rian conquista sua liberdade e também vai morar com Léo. De repente, a casa dela se transforma em refúgio para os rejeitados. Um lar onde ainda resta esperança para quem acredita em um futuro diferente. Jaques vai para a cadeia depois que Samuel finalmente descobre toda a verdade sobre o vilão. O caminho até esse momento será carregado de tensão, investigações arriscadas e revelações que mudarão completamente os rumos da família Boaz. Tudo começa quando Samuel, determinado a honrar a memória de Abel, decide vasculhar os arquivos de Ricardo. A desconfiança já vinha crescendo fazia tempo, principalmente depois de notar pequenas falhas nos discursos do administrador, documentos que não batiam e movimentações suspeitas dentro da própria Boaz. Numa noite silenciosa, enquanto todos acreditam que ele já havia ido embora da empresa, Samuel volta sorrateiro e entra na sala de Ricardo. O ambiente está mergulhado em sombras, e cada clique do teclado soa como um estrondo no coração acelerado do rapaz. De repente, em meio às pastas digitais e gavetas repletas de contratos, ele encontra uma pequena chave com um código gravado. O detalhe o intriga. Ao investigá-la melhor, percebe que se trata de uma senha mestra, uma espécie de chave de acesso para arquivos restritos do computador de Ricardo. Com as mãos trêmulas e a respiração pesada, Samuel conecta a chave ao PC. A tela pisca e uma pasta secreta se abre diante de seus olhos. Dentro dela, um único arquivo de vídeo. O nome é direto e cruel. Acidente. Abel. Samuel sente o chão sumir debaixo de seus pés. O coração dispara. Será possível que naquele arquivo esteja a verdade que ele buscou por tanto tempo? Ele hesita por um instante, olhando para a porta da sala com medo de ser surpreendido, mas reúne coragem e dá 2 cliques. O vídeo começa com imagens da oficina da Boaz, em um ângulo claramente escondido, como se tivesse sido gravado às pressas. Nele, Jaques aparece, com um olhar frio e determinado, conversando com Danilo. Os dois discutem em voz baixa, mas o microfone capta com clareza a frase que marca a vida de Samuel para sempre. É só cortar os freios. Ele nunca vai desconfiar. Assim eu acabo com ele de vez e tomo o lugar que sempre deveria ter sido meu. Samuel leva a mão à boca tentando conter um grito de horror. É a voz de Jaques. É o plano que tirou a vida de Abel. E ao lado dele, Danilo aparece instruindo, mostrando como sabotar o carro. As imagens seguem até o momento em que o veículo é entregue ao antigo dono da Boaz. O vídeo corta, mas o suficiente já foi revelado.
o jovem sente o corpo gelar. A confirmação da morte do pai como assassinato, e não como acidente, o atravessa como uma faca. Ele olha para a tela sem piscar, lágrimas se acumulando nos olhos, enquanto sua mente grita que precisa sair dali imediatamente. Cada segundo é um risco, porque Ricardo pode entrar a qualquer momento. Antes de fechar o computador, Samuel copia o arquivo para um pendrive que leva no bolso. Esse simples gesto representa não apenas uma prova, mas uma sentença para Jacques. Ele desliga tudo e guarda a chave novamente, deixando o ambiente exatamente como encontrou. Quando fecha a porta, respira fundo, consciente de que sua vida jamais será a mesma. No dia seguinte, ele decide compartilhar o material apenas com alguém de sua confiança, Leona. A jovem, que sempre demonstrou esperteza e coragem, se torna peça fundamental na montagem de um dossiê completo contra os vilões. Juntos, passam noites revisando documentos, cruzando informações, montando uma linha do tempo detalhada que liga Jacques, Ricardo, Tânia e Danilo. Tânia, até então vista como mera cúmplice, aparece em mensagens de celular arquivadas nos backups. Ela não só sabia do plano, como também ajudou a encobrir rastros dentro da administração da Boaz. Já Ricardo surge manipulando relatórios financeiros, garantindo que ninguém desconfiasse das movimentações de Jacques. E Danilo, por sua vez, se compromete ainda mais ao aparecer ensinando técnicas de sabotagem, como um verdadeiro cúmplice treinado. Samuel sabe que o próximo passo é arriscado, levar as provas até a polícia, mas antes disso, decide confrontar os próprios fantasmas. Ele procura Davi, o irmão que tantas vezes o acusou de ser o preferido de Abel, e abre seu coração. Davi, eu sei que você acha que papai sempre me colocava acima de você, mas a verdade é que ele só queria que a gente seguisse juntos, lado a lado. Eu descobri quem matou nosso pai, e preciso de você agora. Davi, desconfiado no início, pede explicações. Samuel então mostra o vídeo. O irmão, incrédulo, fica em silêncio por longos segundos até deixar escapar um murmúrio. Meu Deus, era ele. O tempo todo era ele. A raiva se mistura ao arrependimento. Davi lembra de todas as vezes que acusou Samuel, de todas as brigas e afastamentos. Com os olhos marejados, segura firme o braço do irmão. Me perdoa, Samuel. Eu nunca enxerguei nada. Sempre achei que você era o queridinho do pai, mas era eu quem estava cego. Você é o verdadeiro capacitado para continuar esse legado. Os dois se abraçam em um gesto de reconciliação, unindo forças diante do inimigo comum. A cada passo, Samuel sente o peso de carregar o destino da Boaz em suas mãos. Mas agora, além da dor da descoberta, há também a responsabilidade de transformar a verdade em justiça. Ele não quer apenas derrubar Jacques, deseja expor toda a teia de mentiras que sustentou o vilão por anos. Danilo começa a perder o controle. O cúmplice, antes frio e calculista, passa a ter crises de pânico, temendo ser abandonado por Jacques à própria sorte. Em uma noite tensa, ele procura Tânia e desabafa. Se ele cair, eu caio junto. A gente vai acabar na mesma cela. Eu devia ter ficado quieto. Nunca devia ter colocado a mão nesse carro. Tânia, que não admite fraqueza, corta com dureza. Você já está envolvido até o pescoço. Agora não tem mais volta. Ou a gente segura firme, ou Samuel vai acabar com todos nós. Enquanto isso, Ricardo percebe que sua sala foi invadida. Ele estranha a posição da chave e sente que algo não está certo. Desconfiado, corre para checar os arquivos, mas o vídeo já não está mais lá. O desespero toma conta do administrador, que imediatamente liga para Jacques. Temos um problema sério. Alguém entrou aqui. O vídeo sumiu. Do outro lado da linha, Jacques explode. Não pode ser! Se esse arquivo caiu nas mãos erradas, estamos acabados. O vilão então ordena que todos redobrem a vigilância. Contrata seguranças para rondar a fábrica e começa a investigar cada funcionário. Mas o que ele não imagina é que a verdade já está prestes a explodir diante de todos. No meio dessa tensão, uma reunião de conselho é convocada. Jacques, arrogante, acredita que conseguirá manipular os diretores como sempre fez. Samuel, por sua vez,
decide que aquele é o momento de expor parte da verdade, mas de forma calculada. Ele não mostra o vídeo ainda, mas levanta suspeitas sobre a conduta do tio e de Ricardo. A sala se divide, alguns diretores defendem Jacques, outros começam a questionar as atitudes do presidente interino. Rosa, mesmo debilitada, faz questão de aparecer. A matriarca, de olhar firme e voz cansada, encara Jacques e diz: "Eu sempre soube que havia algo errado no destino do meu filho, e agora sei que não foi o acaso. Jacques, o seu fim está próximo." A frase causa alvoroço. Jacques tenta manter a postura, mas o suor frio escorre por sua testa. Ele percebe que perdeu o controle da narrativa. Do lado de fora, Samuel entrega o pendrive ao delegado. A polícia inicia discretamente uma investigação, colhendo depoimentos e monitorando ligações. Ricardo, pressionado, começa a cometer erros. Em uma ligação grampeada, fala demais e entrega que sabia da sabotagem desde o início. Esse detalhe é suficiente para que a polícia peça mandados de busca e apreensão. Numa cena de tirar o fôlego, agentes invadem a Boaz durante o expediente. Funcionários assistem estarrecidos à correria nos corredores, enquanto Ricardo é levado algemado, gritando que não tem culpa. Tânia tenta fugir, mas é interceptada ainda no estacionamento. A prisão de Jacques, no entanto, é um espetáculo à parte. O vilão é surpreendido em sua própria sala, cercado por policiais. Ele tenta resistir, grita que é vítima de armação, mas Samuel surge na porta com um olhar implacável. "Acabou, Jacques. Você vai pagar pelo que fez com o nosso pai." Abel encara Jacques em retorno misterioso e o confronta pelo crime que tirou sua vida. A tensão vai subir de forma quase insuportável quando Jacques começar a ter noites atormentadas, perseguidas por visões do irmão morto. O vilão tentará manter a frieza, mas a culpa virá como uma correnteza, levando embora sua máscara de cinismo. Ele despertará no meio da noite, suado, ouvindo ecos distantes de uma festa. Risadas, taças tilintando, passos em madeira. Levantará atordoado, caminhando pela mansão silenciosa. O som parecerá vir de um salão que ele mesmo sabe estar vazio. Ao abrir a porta, encontrará uma sala iluminada por candelabros que nunca existiram ali. Cortinas balançarão sem vento, um piano dedilhará sozinho notas melancólicas. E no centro, Abel. Não vestido em trajes de gala, não como um fantasma enfeitado, mas de forma simples, como o irmão que sempre foi. A normalidade da visão tornará o delírio ainda mais terrível. "Você?" murmurará Jacques, a voz falhando. "Eu mesmo", responderá Abel, com um sorriso enigmático, quase irônico. O silêncio pesará como chumbo antes que Abel comece a recitar com a voz grave. "Morri, e a terra, a mãe comum, o brilho, destes meus olhos apagou. Assim, Tântalo, aos reais convivas, num festim, serviu as carnes do seu próprio filho." E completará zombeteiro. "Lembra que você queria transformar os sonetos de Augusto dos Anjos numa ópera rock, Jacques?" O vilão recuará, ofegante, como se cada palavra fosse uma lâmina penetrando em sua carne. "Sai daqui! Eu não quero! Eu não posso!" Mas Abel o interromperá, a voz agora mais firme, quase cortante. "Lembrar do que você fez? Mas você fez, Jacques. Mesmo que eu não fale, você sabe." O vilão abaixará a cabeça num gesto raro de rendição. "Eu não imaginava que fosse sentir tanto. Eu te amava, Abel, e te odiava também, irmão." Abel se aproximará lentamente, sem pisadas audíveis, como se deslizasse pelo chão. O olhar será severo, mas não desprovido de dor. Na mitologia egípcia, Seth era o deus do caos. Para tomar o trono do Egito, ele matou o próprio irmão, Osíris. Em Hamlet, Cláudio assassinou o rei da Dinamarca, herdou o trono e ainda se deitou com a viúva. E claro, Caim matou Abel. Rirá com sarcasmo. "Você não foi nem original, Jacques." As palavras ecoarão como trovões dentro da mente do empresário. Ele gritará numa explosão de desespero: "Sai daqui, fantasma maldito! Você morreu, eu fiquei! A Boaz agora é minha!" Mas Abel não se abalará.
Com um meio sorriso, inclinará o rosto e questionará: será mesmo que é sua, Jacques? Tem certeza? O vilão gritará novamente, quase como uma criança acuada: você está morto! Morto! O fantasma avançará mais um passo, a sombra crescendo sobre o irmão. Nada é realmente seu, Jacques. Nem a Boaz, nem esta casa, nem Filipa. Nesse momento, a cena será abruptamente cortada. Jacques acordará com um salto, os olhos arregalados, o corpo molhado de suor frio. Jacques? Perguntará Filipa, a voz embargada. Você está bem? Ele olhará para todos os lados, como se ainda procurasse a figura do irmão. Ofegante, levará as mãos ao rosto, tentando recuperar o ar. Eu só tive um pesadelo, responderá, mas sua voz trairá o medo. O reflexo no vidro mostrará apenas a si mesmo, mas por um instante ele terá a impressão de ver o sorriso de Abel refletido atrás de si. A cada noite, o retorno misterioso do irmão será mais forte, mais sufocante, mais impossível de ignorar. O vilão sentirá que sua sanidade está sendo corroída, que sua vitória tem gosto de veneno. E o nome de Abel ecoará em sua mente como um julgamento eterno. Lembrar do que você fez? Jacques, já desperto, ficará imóvel diante da janela, com a respiração entrecortada. O reflexo no vidro lhe devolverá um rosto cansado, devastado, mas atrás dele, por um segundo, surgirá outra sombra. O vulto de Abel aparecerá como se o espelho fosse um portal. O vilão fechará os olhos, tentando se convencer de que está apenas alucinando. Não pode ser! Não pode! Sussurrará. A voz falha. Filipa se levantará já no quarto do vilão, envolta em um robe, e se aproximará devagar. Seus olhos estarão marejados, não de medo, mas de compaixão. Ainda que não entenda a dimensão do tormento de Jacques, sentirá que ele está sendo corroído por algo maior do que ela poderia imaginar. Você precisa de ajuda, Jacques, dirá com suavidade. Não pode continuar vivendo assim. Ele girará o corpo furioso, como se as palavras dela fossem mais uma acusação. Eu não preciso de nada, gritará. Quem morreu foi ele, não eu. Quem ficou com tudo fui eu. Nesse instante, uma corrente de vento atravessará o quarto, derrubando um quadro da parede. O impacto será forte, o vidro estilhaçado se espalhará pelo chão. Jacques e Filipa recuarão ao mesmo tempo. Quando a mulher abaixar-se para juntar os cacos, verá que a fotografia caída não era qualquer uma. Mostrava Abel no auge, sorrindo em uma festa da Boaz, com Filipa ao lado. A viúva ficará em silêncio, encarando a imagem como se fosse um sinal. Jacques, por sua vez, terá o rosto transtornado. Ele arrancará a fotografia das mãos dela e a jogará no lixo com violência, mas não conseguirá apagar a sensação de que Abel estava presente ali. Não importa o que você faça, Jacques, dirá Filipa, firme, finalmente encontrando coragem para enfrentá-lo. Ele sempre vai estar aqui, porque a memória de Abel não pode ser destruída. O vilão respirará fundo, tremendo de ódio. Seus olhos vermelhos encararão os dela com uma mistura de fúria e medo. Você não sabe o que está dizendo, Filipa. Não sabe do que eu sou capaz. Mas assim que ele terminar de falar, o som de um piano começará a ecoar novamente pela casa. A mesma melodia que tocava no sonho. Suave, dolorosa, impossível de ignorar. Filipa arregalará os olhos, confusa, e perguntará: Você está ouvindo isso também? Jacques ficará petrificado. Pela primeira vez não terá resposta. Apenas o silêncio cortado pelas notas que pareciam vir do nada, mas que carregavam a assinatura inconfundível de Abel. E ao fundo, como se viesse do próprio corredor da mansão, uma voz baixa, quase um sussurro, ecoará: Lembrar do que você fez? O vilão cairá de joelhos, dominado por um terror que nem todo o poder do mundo será capaz de silenciar. Jacques cambaleará até o centro do quarto, completamente tomado pelo pânico. As mãos trêmulas pressionarão as têmporas, como se tentasse esmagar as vozes que ecoavam dentro de sua cabeça.
Filipa, assustada, tentará segurá-lo pelos ombros. Jaques, para com isso, pelo amor de Deus, suplicará ela. Você está me assustando. Ele a afastará com brutalidade, quase derrubando a mulher no chão. O vilão girará em círculos, procurando a origem do piano que continuava a tocar. A cada acorde, sua mente viajará de volta à noite fatídica da morte de Abel, como se os fantasmas estivessem obrigando-o a reviver cada detalhe. De repente, as luzes do quarto piscarão. A chama dos abajures vacilará e o relógio na parede parará de funcionar. Jaques não conseguirá mais esconder o peso que o atormenta. O vilão começará a perder o controle diante de todos, revelando fissuras em sua arrogância. Os funcionários da Boaz notarão sua instabilidade. Filipa passará a temê-lo, e até mesmo aliados desconfiarão de sua sanidade. Abel, mesmo morto, seguirá presente como uma sombra constante, aparecendo em sonhos, reflexos e ruídos inexplicáveis. A cada noite, Jaques será confrontado pela mesma frase. Lembrar do que você fez? A pergunta ecoará como sentença, corroendo suas certezas e deixando claro que o passado não pode ser enterrado. Filipa, em silêncio, guardará para si a visão da sombra de Abel. Embora tente se convencer de que foi apenas fruto da loucura do cunhado, não conseguirá apagar da mente o frio que percorreu sua espinha naquela madrugada. Ela, viúva de Abel, perceberá que algo muito maior está prestes a acontecer e que a verdade pode vir à tona de forma arrebatadora. Enquanto isso, Jaques seguirá tentando afirmar seu domínio sobre a Boaz, sobre a casa, sobre o legado do irmão. Mas quanto mais gritar que tudo lhe pertence, mais o vazio se fará presente. Porque nem o poder, nem o dinheiro, nem as conquistas podem calar a voz de quem foi injustiçado. E na penumbra de seu quarto sozinho, Jaques ainda ouvirá o eco distante do piano, suave e implacável, como se Abel estivesse à espreita, aguardando a hora certa de cobrar o que é seu por direito. Davi vai surpreender. Após semanas apagado, ressentido e praticamente esquecido da trama, o riquinho voltará a ter destaque e uma nova chance no amor. O destino vai colocar em seu caminho uma personagem explosiva. Bárbara, a vilã que parecia ter desaparecido de vez, mas ressurgirá das cinzas em uma reviravolta arrebatadora. Ele, que passou boa parte da novela remoendo o fim de seu namoro com Léo, mergulhado no ciúme e na frustração por ver Samuel se aproximar cada vez mais da babá, não conseguiu impedir que o romance florescesse entre os dois. Cansado de ser espectador da própria vida, Davi finalmente reacenderá seu espírito conquistador e se jogará de vez em uma nova paixão. E essa paixão não será por qualquer uma. Bárbara voltará cheia de marra, sedução e mistério. Depois de meses afastada, a lutadora desembarcará de forma inusitada. Deportada dos Estados Unidos, após se envolver em confusão durante o período em que integrava uma equipe de atletas internacionais. De volta ao Brasil, sem muito glamour e com a ficha marcada, a vilã decidirá retomar as aulas de kickboxing no Galpão de São Cristóvão, seu antigo reduto de treinos. É justamente nesse cenário que o reencontro com Davi acontecerá. O riquinho aparecerá no espaço com a desculpa de conhecer melhor os equipamentos, mas na verdade curioso pela fama da moça. Bárbara, com seu jeito imponente, logo chamará sua atenção. O clima de provocação surgirá de imediato, mas a reviravolta ficará ainda mais saborosa quando ambos se derem conta de que estão presos. A porta do galpão estará travada. Presos ali, Davi e Bárbara começarão uma conversa cheia de provocações. Ele, sempre com seu jeito galanteador, tentará impressioná-la com piadinhas, enquanto a lutadora se mostrará mais preocupada em sair dali o quanto antes. Entre olhares desconfiados e frases cortantes, nascerá uma tensão irresistível. Em meio às tentativas de abrir a porta, os dois se aproximarão fisicamente. O esforço conjunto acabará em trapalhada. A porta cederá de repente e os dois cairão embolados no chão, com Davi por cima dela. O clima ficará evidente.
O playboy tentará roubar um beijo, mas Bárbara, fiel ao seu temperamento forte, o empurrará de imediato. Davi, no entanto, não desistirá. Encantado com a beleza e a energia selvagem da vilã, começará a investir pesado. Diferente das mocinhas que costumava cortejar, Bárbara se mostrará imprevisível, ora dando sinais de interesse, ora o tratando com frieza. Essa oscilação deixará o galã ainda mais fascinado. Mas a volta de Bárbara não mexerá apenas com o coração de Davi. Ela também balançará outros homens da trama. Logo nos primeiros dias de sua volta, a lutadora conhecerá Rian em uma festa. Entre um drink e outro, os dois acabarão se beijando. Não por romance, mas por provocação. Bárbara usará Rian apenas como peça em seu jogo de ciúmes contra Marlon e Cami, reacendendo feridas antigas. Mesmo sabendo que está sendo manipulada, Rian cederá aos encantos da moça, disposto a tirar proveito da situação. Marlon, ao ver a cena, ficará transtornado, mas decidirá não se envolver novamente com Bárbara, deixando claro que não pretende reatar. A vilã, contudo, não se dará por vencida. Determinada, ela intensificará sua perseguição, dando em cima do rapaz em toda a oportunidade possível. Numa noite solitária no galpão, Bárbara finalmente conseguirá beijar Marlon outra vez. Ele corresponderá por um instante, mas logo se afastará, reforçando que não quer mais nada com ela. A cena será presenciada por uma personagem inesperada, prometendo gerar fofoca e intriga nos próximos capítulos. Enquanto isso, Davi continuará investindo pesado em Bárbara. Sempre presente em seus treinos e aulas, ele arranjará desculpas para se aproximar. Levará flores, aparecerá com presentes esportivos caros e até tentará impressionar, mostrando disposição para aprender técnicas de luta, mesmo sendo desastrado. O contraste entre o riquinho mimado e a lutadora disciplinada arrancará risadas e comentários irônicos da vilã. A cada encontro, a tensão sexual aumentará. Bárbara, apesar de relutar, começará a se divertir com o jogo de sedução. Davi, por sua vez, verá nela uma nova chance de recuperar a autoestima e provar que ainda é capaz de conquistar mulheres fortes e independentes. Mas o romance promissor estará longe de ser fácil. Bárbara não será apenas um novo par amoroso. Ela voltará determinada a se reposicionar no jogo de poder da trama. E ao lado de Davi, encontrará um parceiro disposto a bancar seus caprichos, mesmo sem perceber que pode estar entrando em uma armadilha. O envolvimento de Davi e Bárbara não passará despercebido. Léo, ainda magoada com o passado e tentando se firmar ao lado de Samuel, ficará dividida ao ver o ex com outra mulher, principalmente uma vilã marcada por intrigas. Samuel, por sua vez, não perderá a chance de cutucar o rival, insinuando que Davi está se afundando novamente ao cair em tentação. A volta de Bárbara também mexerá com outras mulheres do bairro, que verão nela uma ameaça, tanto por sua beleza quanto por sua língua afiada. Stephanie, Yara e até Pam comentarão sobre os boatos, aumentando ainda mais a tensão dentro da comunidade. Bárbara vai mostrar que não voltou apenas para dar aulas e se meter em romances passageiros. A vilã vai querer recuperar espaço, poder e influência, e vai usar Davi como trampolim para isso. O riquinho, cego pelo encanto e pelo desafio de conquistar a lutadora, não perceberá que está sendo manipulado. Bárbara passará a frequentar os lugares da alta sociedade ao lado dele, chamando atenção pela postura ousada e pelo jeito de afrontar qualquer um que tente diminuir sua presença. Em uma dessas ocasiões, durante um jantar luxuoso, ela humilhará uma socialite que a olhou torto, deixando Davi ao mesmo tempo envergonhado e fascinado pela ousadia da nova parceira. A relação deles, no entanto, será feita de altos e baixos. Em um momento estarão em clima de paixão avassaladora, no outro, em discussões intensas, cheias de acusações e provocações. Bárbara exigirá atenção constante, colocará regras e desafiará Davi a sair de sua zona de conforto. Ele, acostumado a ser bajulado, se verá desarmado diante de uma mulher que não se curva ao seu dinheiro.
O jogo ficará ainda mais perigoso quando Bárbara voltar a se aproximar de Rian, mesmo depois de deixar claro que estava interessada em Davi. Entre provocações e encontros inesperados, ela dará a entender que pode, sim, se envolver com os dois ao mesmo tempo, alimentando rivalidades. Enquanto isso, Marlon observará de longe, incomodado, mas sem coragem de admitir que ainda sente algo pela vilã. Cami, ao perceber a tensão, fará questão de jogar lenha na fogueira, espalhando comentários maldosos para provocar ainda mais discórdia. A situação ganhará novos contornos quando Bárbara começar a aparecer em reuniões ligadas a Boaz, usando Davi como ponte para se infiltrar no universo empresarial. Samuel e Léo verão nisso um perigo iminente. A possibilidade da vilã usar o riquinho para se vingar. Mesmo diante dos alertas, Davi se entregará cada vez mais ao romance turbulento. Bárbara, por sua vez, deixará escapar que não está interessada apenas em afeto. Ela falará de ambições maiores, de planos de se tornar influente, de usar sua imagem como lutadora para construir algo além do bairro de São Cristóvão. O casal será visto em momentos intensos, desde brigas públicas até beijos arrebatadores em festas. A química entre eles será inegável, mas a instabilidade também. Os rumores de que a vilã pode tramar algo contra Léo e Samuel vão aumentar, criando um clima de suspense. E Davi, sem perceber, pode estar entrando no maior enrosco de sua vida, dividido entre a paixão incendiária e o risco de se tornar apenas mais uma vítima das artimanhas de Bárbara. Léo terá de lidar com mais um problema: a rixa entre Samuel e Rian. O ex-detento será liberado definitivamente da cadeia e passará a morar na casa da mocinha. Ao mesmo tempo, Jaques ameaçará expulsar Sofia da mansão e Samuel levará a menina para também morar na casa da babá. O certinho, porém, não gostará de saber que a irmãzinha estará na presença de um ex-traficante. E Léo terá de escolher se ficará ao lado do amigo de infância ou do namorado nessa briga que promete abalar os alicerces da relação dos dois. Rian sairá da cadeia e será recebido com festa por Léo, Stephanie e Yara. As três prepararão uma pequena recepção com bolo simples, música e abraços calorosos, celebrando a volta dele à liberdade. Elas ainda chamarão Cami, Lucas e Dedé para participarem da comemoração. O clima será de alegria genuína, principalmente quando Dedé correr para abraçar o pai, emocionado. Rian chorará ao sentir novamente o carinho do filho em casa, longe das grades que o sufocaram por tanto tempo. Em meio à festa, Léo não atenderá às ligações de Samuel. O rapaz tentará avisar que levará Sofia para a casa dela, pois o clima com Jaques terá ido de mal a pior após a criança jogar as guitarras do tio na piscina durante um momento de birra. Jaques, furioso, terá gritado que não queria mais a menina sob seu teto, ameaçando expulsá-la de vez. Sem conseguir falar com Léo, Samuel pegará a irmã e chegará de surpresa com ela à casa da namorada. O choque acontecerá na porta. Ao ver a celebração, Samuel ficará desconfiado. Perguntará o motivo da festa. E Dedé, animado, responderá sem pensar: "Meu pai agora mora aqui." A revelação cairá como uma bomba. Samuel não gostará nada do que ouvirá. Chamará Léo para uma conversa a sós, ainda que o incômodo seja evidente em cada gesto. Ele puxará a namorada para um canto da sala e, com voz firme, desabafará: "Você acha que eu vou deixar minha irmã dormir na mesma casa que ele? Desculpa, Léo. Se coloca no meu lugar. Tudo o que eu sei do Rian é que ele estava preso há anos por tráfico." Léo, já prevendo a confusão, responderá com emoção: "O Rian é meu amigo de infância. Eu confio nele. Eu acredito que merece uma segunda chance. Eu, a mesma pessoa que faria qualquer coisa pela Sofia. Em mim você não confia?" Samuel tentará se explicar: "Se eu não confiasse, não estava aqui. Não é sobre isso. Só que não vou conseguir ficar tranquilo." A mocinha, indignada, rebaterá: "Você sabe que isso tem nome." O clima ficará pesado, mas antes que continuem a discussão, Sofia e Dedé chamarão os dois para brincar. Samuel, desconfortável, resolverá levar a irmã para a casa de Ayla, provisoriamente. A grávida, no entanto, enfrentará complicações na gestação e terá de ficar em repouso absoluto. Com isso,
a situação de Sofia se tornará ainda mais delicada e Samuel voltará a brigar com Léo por causa do destino da menina, já no capítulo do dia 8 de setembro. A discussão se acirrará. Léo defenderá a ideia de que Sofia ficaria bem em sua casa. Eu já disse que ela pode ficar lá em casa. Eu tô trabalhando no contraturno. Fico com ela de dia e minha avó e minha irmã me ajudam à noite. Deixa eu ver se adivinho. É o Ryan, né? Aí você acha que tá sendo muito melhor para Sofia ficar pulando de casa em casa como se lugar nenhum tivesse espaço para ela? A fala da mocinha ecoará como uma acusação direta. Léo, emocionada, abrirá o coração, lembrando o trauma que a marcou anos atrás. Você sabe o que aconteceu comigo, Samuel. Sabe da perda que eu tive. Perdi meu bebê e achei que nunca mais ia conseguir sorrir de verdade. Foi a Sofia que me devolveu a alegria de viver. E agora eu tenho que ver ela sem casa, sem paz, sem ser prioridade de ninguém? Isso me dói. Samuel firme discordará. Desculpa, mas nisso você está completamente errada. A Sofia não estaria segura aqui e você sabe muito bem por quê. É nesse momento que Ryan, ouvindo tudo do corredor, decidirá se manifestar. Ele entrará na sala e jogará a verdade na mesa. É por minha causa, né? Vai, playboy, fala logo o que tu pensa na minha cara. Samuel respirará fundo antes de admitir. Desculpe, Ryan, mas sim, você morar aqui é um problema. Não tem como deixar minha irmã aqui. Léo se colocará entre os dois, claramente tomando o partido do amigo de infância. Seus olhos brilharão de raiva e dor. O Ryan já cumpriu a pena dele e tem a minha confiança. É gente que pensa assim como você que fica no caminho de quem quer recomeçar. Ryan, por sua vez, não fugirá da verdade. Fui preso por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Tenho vergonha de dizer não. E foi justamente quando fui pedir para sair. Já estava trabalhando de entregador e estava fazendo tudo isso porque a Cami estava grávida do Dedé. Não queria que ele tivesse um pai no crime. Tu acha mesmo que eu faria alguma coisa contra a Sofia, amiga do meu filho? Samuel rebaterá com firmeza, mas mantendo o respeito. Com todo respeito, Ryan, eu não te conheço. O ex-detento então levantará a voz carregada de mágoa. É muito fácil você me julgar. Você teve uma vida completamente diferente da minha, com tudo ao seu alcance. Samuel se manterá sereno, mas não cederá. Tive. É injusto. Esse país tem uma desigualdade cruel, mas isso não muda minha preocupação. Como você mesma disse, Léo, a Sofia já passou por coisa demais. Já são traumas demais. O máximo que eu puder proteger minha irmã, eu vou proteger. A tensão atingirá o ápice quando Samuel, cansado da discussão, decidir encerrar. A Sofia está na casa da irmã dela, bem insegura. Acho melhor eu ir embora antes que essa conversa perca totalmente o rumo. Desculpa, Ryan. Mesmo. Você ama seu filho. Faz qualquer coisa por ele. Então você deve entender meu amor pela Sofia também. Ryan, mesmo contrariado, assentirá em silêncio. Léo, no entanto, sentirá o coração despedaçado. Estará dividida entre dois mundos, o do amigo que sempre acreditou e o do namorado que luta para proteger a irmã. O choque entre eles ainda ecoará pelos próximos capítulos, alimentando uma chama de conflito que promete explodir em novas batalhas emocionais. Ryan ficará em silêncio após as últimas palavras de Samuel, mas seus olhos marejados entregarão toda a dor que sentia. O ex-detento passará a mão no rosto, tentando conter a raiva, e dirá com a voz embargada: Eu entendo teu amor pela tua irmã, Samuel. Só não entendo porque o meu não vale nada. Léo, sentindo-se no meio de uma tempestade, segurará o braço do amigo e implorará para que não transformasse aquilo em guerra. Ryan, por favor, não fala assim. Eu sei o quanto você ama o Dedé e sei também o quanto o Samuel ama a Sofia. Não é uma disputa, é uma luta de dois homens por quem eles mais amam. Samuel, firme, se levantará e pegará Sofia pela mão. Antes de sair, olhará nos olhos de Léo. Você precisa escolher em quem vai confiar, Léo. Não dá para ficar em cima do muro. Essas palavras cairão como um peso sobre o coração da mocinha, que ficará paralisada, dividida entre o passado e o presente. Ryan, ao perceber o silêncio dela, explodirá em desabafo. Tu não devia escolher, Léo.
Quem é de verdade nunca coloca quem ama contra a parede. Samuel deixará a casa com Sofia sem olhar para trás. A porta se fechará com força, e o barulho ecoará como se fosse o rompimento de um elo que até então parecia inquebrável. Léo cairá no sofá em prantos, enquanto Rian se aproximará para consolá-la. Eu não queria isso, Léo. Não queria ser o motivo de você brigar com ele. Mas eu também não vou sair daqui com a sensação de que sou um lixo, que não merece recomeçar. Eu vou provar para todo mundo que eu mudei, principalmente para ele. Prometerá Rian, abraçando a amiga. Na rua, Samuel andará apressado com Sofia ao lado. A menina, curiosa e inocente, perguntará: Samuel, por que você não gosta do Rian? Ele é pai do meu amigo. Ele é legal comigo. O rapaz respirará fundo, tentando esconder a angústia, mas não terá forças para disfarçar. Não é que eu não goste, Sofia. Eu só não consigo confiar. E confiar é tudo o que a gente precisa para ficar em paz. A tensão entre os dois mundos, o de Samuel e o de Rian, ficará cada vez maior. E Léo será obrigada a enfrentar uma escolha que pode mudar não só o rumo de sua vida, mas também o destino de Sofia, da própria relação com Samuel e do futuro de Rian.